E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada da Ford College. Hoje a gente vai colocar nosso chapéu de engenheiro e entrar direto no laboratório. Sabe aquela ideia de desenhar a patente perfeita? É exatamente isso que vamos fazer. Vamos pegar aquele rascunho cru de vulnerabilidades, aquele mapeamento do EVM para o SVM e transformar numa lista de verificação de segurança impecável, legível por máquina, super precisa, pronta para ação. É o grande clímax do nosso projeto, a consolidação total daquela mudança de mentalidade de uma rede para outra. Então, bora lá! Para garantir que a nossa linha de montagem funcione perfeitamente, a gente vai seguir 5 passos bem diretos hoje. A construção do projeto final, os critérios de aceitação, a anatomia de um item, a validação e teste prático e, por último, o resumo para a revisão final. Bom, começando pelo começo. Passo 1. A construção do projeto final. A nossa planta baixa. Se vocês lembram bem, nas etapas anteriores, a gente criou rascunhos, tabelas de comparação, mapas mentais. Olha, isso é fantástico para a teoria, né? Mas na prática, num cenário de emergência no código, é péssimo. Então nosso foco agora é pegar essa matéria-prima e sintetizar num artefato de engenharia de segurança de altíssima precisão. Estamos saindo daquele mundo do eu acho que isso aqui pode dar problema, direto para um checklist estruturado, com passos verificáveis, prontinho para uma revisão rigorosa por pares. É a evolução natural do processo. Certo. Seguindo em frente. Passo 2. Critérios de aceitação. Os componentes dessa nossa máquina. Pensa comigo, uma patente genial não serve para nada se o protótipo não passar no teste de estresse, concorda? A nossa lista final tem algumas exigências que são simplesmente inegociáveis. A gente precisa de cobertura total das categorias IVM, passos de verificação que qualquer desenvolvedor consiga seguir sem ter que adivinhar o caminho e, claro, provas concretas. Aliás, escrever um passo de auditoria sem um método de evidência, cara, é literalmente como tentar construir um carro esportivo e esquecer do volante. Não importa o tamanho do motor lá atrás, você não vai a lugar nenhum. E, para fechar essa parte, a gente precisa das pontuações de severidade, de confiança e do risco residual para dar todo aquele contexto crucial para a avaliação. Muito bem, vamos ao passo 3, anatomia de um item, as engrenagens do nosso sistema. Agora, o que é realmente fascinante aqui é olhar para o interior da nossa máquina, ver as engrenagens rodando. E essas engrenagens são o nosso formato JSON. Cada detalhe importa. O ID único é o que garante a rastreabilidade total. A categoria do EVM e a checagem no SVM formam aquela ponte lógica da migração que a gente tanto fala. A justificativa explica o porquê, e os passos mostram o como. E um detalhe super importante, a adesão a essa estrutura tem que ser cirúrgica, 100% perfeita. Se um único campo estiver fora do lugar, os validadores automáticos simplesmente quebram e a nossa linha de montagem para. Continuando o raio-x da nossa estrutura de dados, nós temos também os métodos de evidência, a severidade, o nível de confiança na descoberta, as suposições de risco e a referência cruzada com o rascunho original. Imagina a cena, um auditor de segurança, 3 da manhã, exausto, trabalhando num projeto que vale milhões. Se ele bate o olho e não acha uma pontuação de severidade clara ou uma evidência concreta, sério, é motivo para chorar de frustração. O nosso design rigoroso existe justamente para evitar esse colapso nervoso e fazer o trabalho de todo mundo fluir. Vamos trazer isso para o mundo real? Olha só esse exemplo que a gente tirou do nosso material. Pegamos aquele pesadelo clássico do Ethereum, a reentrância, sim, aquela mesma que já drenou contratos aos montes, e a gente traduz isso com uma precisão absoluta para o universo da Solana. Aqui, ela vira uma corrida de invocação entre programas, ou CPI Race, junto com a reutilização de contas. Percebe como a linguagem muda? A abordagem inteira muda porque a própria arquitetura das contas na rede mudou. É a prova viva daquela mudança de mentalidade que a gente bate tanto na tecla. Vamos para o passo 4, validação e teste prático. É hora de ligar a nossa máquina de diagnóstico. Com todas as peças no lugar, a gente precisa testar esse motor. Para isso, temos uma sequência de verificação que é super rigorosa. São 4 etapas que não dá para pular de jeito nenhum. Primeiro, rodamos um scriptzinho em Python para bater todos os campos obrigatórios e garantir que o JSON está estruturalmente intacto. Segundo, a gente faz uma simulação de voo manual, pegando 3 itens aleatórios da lista. Terceiro, fazemos a captura real das evidências desses testes e guardamos numa pasta dedicada. E o quarto passo é compilar essas descobertas num resumo direto ao ponto. É um filtro de qualidade técnica absolutamente implacável. E só para dar um peso extra nessa etapa de captura, a gente precisa deixar muito claro o que significa uma evidência de fato. O método de evidência não é uma instrução jogada ao vento, é uma prova determinística, irrefutável. A gente está falando de trechos reais de logs, saídas diretas de testes unitários ou o rastro de uma transação salvo num arquivo. Dizer algo do tipo, leia o código com atenção, francamente, isso é inaceitável no nosso nível de engenharia.
Nós precisamos de dados concretos, científicos e reprodutíveis, sem achismos. E chegamos ao passo 5, resumo para revisão final. É o nosso arquivamento da patente. Quando a gente finalmente junta todas as evidências, chega a hora de empacotar o trabalho para aprovação final. E o grande segredo do documento de resumo para o revisor não é listar tudo num relatório gigantesco e chato. Nada disso. A instrução central aqui é sintetizar os 5 itens de maior risco que a gente identificou na estrutura. Foco total nas ações imediatas para neutralizar essas ameaças e em qualquer coisa que afete a arquitetura do programa como um todo. Isso dá à equipe operacional uma precisão e uma clareza incríveis. Eles sabem exatamente por onde começar a atacar o problema. E isso ilustra de forma simplesmente brilhante a nossa grande filosofia aqui. Presta atenção nessa máxima: a rastreabilidade permite o acompanhamento rápido, a evidência reproduzível possibilita a aceitação na auditoria e a justificativa específica para a VSM garante que a remediação atinja o código certo. Sem rastreabilidade, caçar um bug é lutar no escuro. Sem evidência clara, uma auditoria vira só um debate de opiniões. E sem a justificativa para o modelo VSM, o desenvolvedor vai tentar consertar a falha usando a cabeça no IVM e vai acabar aplicando uma correção inútil no lugar totalmente errado. Então, para a gente fechar esse nosso trabalho de engenharia de hoje, eu deixo uma provocação para vocês pensarem ao olhar para esse arquivo preenchido. A sua lista de verificação está perfeitamente rastreável e pronta para uma revisão por pares rigorosa? Se a sua resposta for um sim convicto, parabéns! O seu artefato está pronto para guiar as equipes nas migrações mais críticas de contratos inteligentes, cortando o mal pela raiz antes mesmo do deploy na rede principal. Em nome de toda a nossa equipe educacional da Ford College, eu queria deixar um enorme muito obrigado por vocês acompanharem mais essa análise. Lembre-se, o conhecimento aprofundado transforma códigos frágeis em fortalezas impenetráveis. E para dominar ainda mais esse nível de engenharia Web3, não deixem de visitar Ford.College. Um abraço e nos vemos na próxima análise de código.